por nesta manhã nós estamos na sua presença, adorando e louvando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, né, irmãos? Nós vamos estar dialogando, irmãos, dentro da lição de número 10, como o irmão falou, né, do segundo trimestre, e nós vamos estar lembrando da importância da oração intercessória. Nós sabemos, irmãos, que a oração ela tem, né, 3 fases: confissão, né, louvor e intercessão. E estaremos falando da importância da oração. Costuma-se dizer que muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder, tá, irmãos? Nós vemos através da palavra de Deus que batalhas foram ganhas através de oração, guerras, tá, irmãos? Guerras foram vencidas, e batalha emocional mesmo, né, foram vencidas através da oração. A oração tem muita importância diante do nosso Deus. Quero dizer para os irmãos e os irmãos que nos ouvem através online, né, e os que estão presentes, que às vezes a oração que não é respondida, ela está armazenada no céu, irmãos. Está escrito lá em Apocalipse, né, que um dia o nosso Deus vai usar essas orações para causar um terremoto surpresa na terra. A Bíblia diz que vai haver relâmpagos, trovões e vozes. Agora os irmãos imaginam, né, um terremoto cheio de vozes no ar, o pessoal vão ficar bastante apavorado. Está para acontecer, portanto, não precisamos ficar tristes, porque às vezes algumas orações não são respondidas, né, irmãos? Ela está guardada lá no céu. Nosso Deus não desperdiça as orações que nós fazemos aqui na terra. Já foi lido o textuário, a leitura em classe, né, irmãos? Mas nós vamos estar ainda aprendendo na leitura diária, né, o propósito das nossas orações. A Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa ao Senhor segundo a tua vontade, é que muitos estão esquecendo da vontade de Deus, né, irmãos? Nós ouvimos até frases de pessoas falando em pôr Deus na parede. Se o céu não pode, os céus dos céus não pode conter a Deus, né? A gente não consegue nem chegar perto dele, a menos que ele permita, né, irmãos? Nós sabemos que o apóstolo João, o apóstolo amado, quando o Senhor Jesus apareceu na sua glória real para João, João caiu como morto, tá, irmãos? No chão, na areia da praia. João disse, quando viu aquele ser glorioso, o rosto como o sol, né, os olhos como chamas de fogo, pés semelhante a latão reluzente, João lá no chão, né? Ainda imagina nós que estamos, talvez até mesmo não igual a João, né, o chamado apóstolo do amor. É claro que nós estamos na posição de intercessores diante do nosso Deus. Irmãos, vou falar para a glória de Deus. Eu estava ainda lá na Bahia, né? Aí tinha uma irmã aqui que partiu para o Senhor, e uma semana antes o Senhor me ordenou que orasse por ela, né, irmãos? Aí eu cumpri o propósito do Senhor, orei pelaquela irmã. Aí eu já fiquei apercebido. Eu falei, acho que o Senhor vai levar a serva dele. Não vou falar o nome não, né, irmãos? Aí comecei a orar. Uma semana depois o Senhor levou ela, está com o Senhor agora. Então, tenho certeza que o Senhor levou ela para a glória dele, né, irmãos? Tem irmãos que a gente já tem, né, irmãos e Marcos, 99% de certeza que vai para a glória, né? Já tem outros que a gente fica na dúvida, né, irmãos, devido ao comportamento, né? Até mesmo nós que ministramos a palavra de Deus, o irmão que é o dirigente, eu como professor de escola dominical, né, irmãos? Tem semana que a gente está pertinho do céu, irmão. Tem semana que a gente já está meio balançado, mas o objetivo, né, da lição 10 é a intercessão pelos Efésios. Esta igreja foi citada nas cartas do Apocalipse, tá, irmãos?
do Apocalipse. Inclusive, o Senhor Jesus, né, o mestre, repreendeu o dirigente, falando que ele tinha esquecido do primeiro amor, tá, irmãos? Há uns pontos de elogio, né? Falou que ele estava trabalhando, não cansava de trabalhar pela obra de Deus, mas tinha esquecido o primeiro amor. O primeiro amor, para os irmãos entender, é amor de novo convertido, tá, irmão? Que a pessoa faz a obra com muita força de vontade. E está dizendo aqui na verdade prática que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, né, irmãos? E vivem em comunhão e exercitem o amor de Deus. O amor é tudo. O apóstolo Paulo falou que agora prevaleça, né, a fé, a esperança e o amor. E desses três, né, o apóstolo Paulo falou, o maior de todos é o amor, né? Que é o amor que trouxe os irmãos aqui nesta manhã, né? E é o amor que nos faz estar aqui cada manhã de domingo, na medida do possível. Tem irmãos que têm afazeres, né, irmãos? Uma parte dos obreiros está na sede. E tem os que vão enfraquecendo, né, irmãos? E o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 6, acho que verso 12, né? Verso 10, no demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do teu poder, né? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, irmãos, o diabo procura enfraquecer o crente. Ele não tem pressa de tirar o crente da igreja, ele quer que nós vivamos sem fruto, porque se o crente estiver sem fruto, não vai causar prejuízo a ele aí nesse mundão perdido, tá, irmãos? Então, por isso, a Bíblia manda nós ser fortes na presença do Senhor, ter força de vontade, né, irmãos? Ter ânimo com a obra de Deus, seja qual for o desafio, tá, irmãos? Seja qual for o desafio, nós não desistir de adorar o nosso Deus, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz que Moisés preferiu os vitupérios de Cristo, porque por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés podia escolher o palácio, né, mas ele era príncipe, era general de guerra, né, irmãos? Era invencível nas batalhas, mas Moisés preferiu partir para aquele deserto, sofrendo com o povo de Deus, né, irmãos? Sofrendo as incompreensões do povo, né? Moisés até perdeu de entrar em Canaã, porque de tanto povo perturbar Moisés, um dia lá ele falou: ouvi porventura rebelde, se tiraremos água desta rocha, né? Não era para Moisés falar daquele jeito, era para Moisés falar: o Senhor vai dar-vos de beber desta rocha, né? E além disso, Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha. Então, mas valeu a pena o sofrimento de Moisés. Hoje ele está lá na glória, né, irmãos? Apareceu lá no Monte da Transfiguração para dialogar com o Filho de Deus antes da sua crucificação. Apareceu Moisés e Elias. A oração intercessória tem muito valor, tá, irmãos? Como eu já disse, que o Senhor ordenou que eu orasse por essa serva dele, que por certo tinha alguma pendênciazinha, tá, irmãos? Aí a oração intercessória tem muito valor, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, tá, irmãos? Como eu disse, segundo a vontade do Senhor. Então precisamos orar pela igreja. E hoje, na situação em que estamos vivendo, irmãos, o Senhor Jesus está precisando mesmo de muitos intercessores, né, irmãos? Muitos intercessores, porque o adversário está apertando a igreja do Senhor, tá, irmãos? Os verdadeiros adoradores estão sofrendo. Parece que estamos ficando sozinhos no mundo, tá, irmãos? Eu louvo a Deus que eu fico observando que dá a entender que tem muitos servos de Deus aqui nesta congregação em comunhão com Cristo, né, irmão? Mas tem congregação aí que a gente fica até desanimado, né, irmãos? De tanto que a vaidade invadiu. Certa feita, alguns anos atrás, uma congregação em Planalto Serrano, não falo isso só para experiência, tá, irmãos? O demônio pegou uma jovem lá, irmãos, e o demônio falou que naquela congregação só tinha um casal de idosos que era do homem lá de cima, que o demônio não fala o nome de Jesus, né? Que era do homem lá de cima, o resto tudo era dele, tá, irmãos?
dirigente, comendo, todo mundo era dele. Só tinha um casal de idosos que era do homem lá de cima. Mas louva a Deus porque aqui tem bem mais que um casal, tá, irmãos? Vamos entrar na nossa introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos, ou pensando, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Refletir, sobre a oração intercessória. Certa feita, irmãos, vamos falar primeiro do mistério revelado que os irmãos estudaram na terça-feira, porque domingo não teve a aula por causa das eleições, irmãos? A igreja que estava oculta, os irmãos lembram, que lá em Gênesis 3,15, o Senhor Deus falou que da semente da mulher levantaria um para esmagar a cabeça da serpente, Falou. Aí, irmãos, essa promessa esteve oculta durante 4.000 anos, a igreja estava em Israel, mas ainda não tinha sido revelada. Os irmãos lembram lá de Apocalipse 12, que João viu uma mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas e a lua entre os seus pés, A mulher significa Israel, tá, irmãos? As 12 estrelas, as 12 tribos, e a lua era a igreja que estava adormecida. Com a morte e ressurreição do Senhor, a igreja ergueu, irmãos? Ergueu. Inclusive, já no nascimento do nosso Salvador, os pastores que estavam lá no pasto guardando as suas ovelhas, foi cercado por um coral de anjos, uma multidão de anjos, e a Bíblia diz que a glória do Senhor resplandeceu sobre eles ficaram atemorizados, e aqueles anjos cantavam, para dar glória a Deus nas alturas, e boa vontade para com os homens na terra. Então esse era o mistério que estava oculto, mas ainda estava antes da fundação do mundo, tá, irmãos? Quando o nosso Deus estava para fazer os céus e a terra e o homem, as criaturas que existem aqui na terra, eles combinaram, o pai e o filho combinou, que se o ser humano caísse, ele viria resgatar, irmãos? Porque só o sacrifício de Cristo valeria. Quando a Bíblia diz que não havia um justo sequer, era um justo na capacidade de resgatar a raça humana, que lá tinha Simeão, tinha Ana, Simeão, Deus falou que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus, E ele já estava bem de idade mesmo, tá, irmão? Aí um dia o Espírito Santo falou: Simeão, o Salvador está lá no templo sendo apresentado. Simeão correu para lá, irmãos? E pegou o menino nos braços e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação que tu preparaste, Então, tinha Simeão lá que era justo. Ana, uma profetisa de 84 anos, só viveu 7 anos com o marido, ficou viúva, não quis mais envolver com casamento nem nada, ficou lá no templo servindo ao Senhor. Então não tinha um justo na capacidade de fazer a redenção humana. Então combinaram, Deus fez os céus e a terra, criaturas diferentes, irmãos? Que os anjos foram feitos assexuados, Os anjos não têm nascimento de anjinhos, tá, irmãos? E só existe do sexo masculino. Quando alguém fala anjo aí, é só na concepção errada do mundo, tá, irmãos? Só existe anjos do sexo masculino. E Deus fez a raça humana e com procriação, irmãos? Se Deus tivesse feito 1 milhão de seres humanos, talvez ele perderia todos já na primeira queda, E aí ele fez só um casal, e daquele casal, mesmo assim eles caíram, tá, irmãos? E hoje está essa multidão que está no mundo aí. Calcula, 7 bilhões e uns poucos milhões. 7 bilhões de pessoas, tá, irmão? E até Cristo arrebatar a igreja, eles calculam que em 2030 vai chegar a 10 bilhões, Não sei o tempo que o Senhor vai levar para arrebatar a igreja, vai chegar
há muitos bilhões, a terra está cheia, irmãos. Para onde a gente vai, tem multidão de gente. Vai para o centro de Vitória, vai para o centro de Laranjeira, vai para São Paulo, nem se fala, né? Vai para a China, vai para outros lugares, até as cidadezinhas do interior já estão cheias de habitantes, tá, irmãos? Mas o Senhor tem a sua igreja, né, irmãos? O casal caiu, nasceu 2 filhos, o diabo dominou logo, que era Caim, né? O maligno dominou, ele matou Abel, mas Deus pôs outro no lugar dele, que é Sete, tá, irmão? Sete, o terceiro filho de Eva, né? E dali surgiu as duas massas humanas, tá, irmãos? Uma parte que o grupo que é do mal, né? Da história do mal, e o grupo que é da história do bem, tá, irmãos? De Noé nós sabemos que surgiu 3 filhos, né? O Sem, Cão e Jafé, né? O Cão virou uma nação escrava por zombar do avô bêbado, né, irmão? Cão e Canaã zombaram do avô bêbado. Sem e Jafé pegaram aquela capa e vieram de costas para não ver a nudez do pai, né? Cobriram ele. E por causa daquela situação, Noé amaldiçoou a Cão e Canaã, tá, irmãos? Que hoje são a nação africana. Mas a maldição é condicional, tá, irmãos? Né? Se o africano se converter, ele vira servo de Deus, né? Vira servo de Deus e é salvo, assim como nós somos. A maldição não é no meu linguajar não é definida, tá, irmão? Não é definida. Só os que rejeitam a Deus que permanecem na maldição. Então o mistério foi revelado, né? O apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso, né, irmãos? E agora ele está intercedendo para o Senhor fortalecer aquela igreja. Precisamos ser fortes, tá, irmãos? Precisamos ser fortes, porque a fraqueza pode surgir, tá, irmãos? A fraqueza pode surgir. Quero falar um pouco da história do rei Saul, tá, irmão? Saul começou com toda a pompa, né? Deus apresentou ele ao povo, né, irmão? Foi ungido, mas Saul esqueceu, irmãos, que ele tinha que prestar obediência a Deus, né? E só tomava atitude precipitada, né? Quando Samuel atrasou um pouquinho, ele foi lá oferecer o sacrifício que não era permitido aos reis, né? Ofereceu o sacrifício. Quando ele estava acabando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Saul, o que você fez? Eu me precipitei, fiquei com medo que o soldado estava saindo, né? E ofereci sacrifício. Foi perdoado a primeira vez. Na segunda vez, Deus mandou ele lá destruir os amalequitas, que eram inimigos do Senhor, irmãos. Ele foi lá, mas trouxe a gaga e as vacas mais gordas. Deus não queria vaca, Deus queria que a sua palavra fosse cumprida. Tanto que Deus falou Samuel falou para o rei Saul, quando Deus mandou Samuel repreender ele: tem tanto prazer o Senhor em sacrifício do que se ouve a sua palavra, né? Então o sacrifício é importante, mas primeiro a palavra, porque o sacrifício sem a palavra se torna sacrifício de tolo, né, irmãos? Nós vemos aí muitos coitados que atravessam de norte do nordeste ao sul com a cruz nas costas, né, irmãos? Ele está fazendo um sacrifício, mas para Deus ele não está fazendo nada, porque os irmãos diz que só Deus, né, irmãos, é digno de ser glorificado. Só Deus, foi Ele que criou o homem, criou os céus e a terra, né, irmãos? Então só Ele. E Ele falou: a minha glória não darei a outro, né? E nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, irmãos, tudo que os amigos católicos fazem aí de sacrifício, de cântico, de lá, tudo é vão, porque o Senhor não dá a glória dele a outro, tá, irmãos? E somente a palavra de Deus está no Evangelho, a igreja evangélica, tá, irmãos? Se eles estão fora da palavra, é porque não está usando a palavra corretamente. Deus não dá a glória dele a outro de jeito nenhum. Por isso que o diabo virou inimigo de Deus, tá, irmãos? Em breve vai ser preso, Apocalipse 3:20, né? Em breve ele vai ser preso, já está com prisão preventiva decretada, tá, irmãos? Ele vai ser preso por 1000 anos, né? E todos os demônios vão ser presos com ele. Aí depois vai vir o julgamento final. Então o mistério foi revelado. O apóstolo Paulo está intercedendo pela igreja. Também precisamos interceder pelos nossos irmãos, uns pelos outros, né, irmãos?
Os que estão mais perto de Deus e os que estão mais longe também devemos interceder. Não importa se o irmão fala muito ou se fala pouco, né? Devemos interceder. A oração intercessória tem muito efeito diante de Deus, tá, irmãos? Nosso Deus estava para executar a cidade de Sodoma e Gomorra, irmãos, e lá estava Ló, né? Ló, servo de Deus, zoião, mas servo de Deus, tá? Zoião, né? Porque quando Abraão estava brigando os pastores dos dois lá, Abraão falou: Ló, não podemos brigar porque somos parentes, ou você vai para a direita ou para a esquerda, né? A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, né, para as campinas de Sodoma e Gomorra, que era uma beleza, tá, irmão? Para o gado dele, aquilo ali era uma beleza mesmo, e era, que já disse que era como o jardim de Deus, as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Mas lá estava o pecado, né, irmãos? Aí ele foi para lá. Logo na frente teve aquela guerra, né? Levaram Ló. Abraão foi e buscou ele, já deu uma guerra, né? E depois, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, homossexualismo, tá, irmãos? Aí Abraão se pôs diante do Senhor: mas Senhor, o Senhor vai matar o ímpio e o justo junto, né? Não faria justiça o Senhor de toda a terra, né? E se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus falou para Abraão: não, Abraão, longe de mim de eu matar o ímpio com o justo. Se lá tiver 50 justos, eu pau para a cidade. Aí Abraão foi orando, até chegou a 10, tá, irmãos? Mas não tinha nem 10 justos naquelas duas cidades, tá, irmãos? Não tinha nem 10 justos. Lá estava tão crítico que os homossexuais queriam forçar até os anjos, né? Os anjos queriam pegar os anjos para fazer coisa errada, né, irmãos? Né? Foi preciso, mesmo depois que o anjo cegou eles, irmãos, anota como a situação deles. Mesmo depois que o anjo cegou eles, ainda queria procurar a porta ainda, tá, irmãos? Estava totalmente dominado pelo maligno, né? Aí não teve jeito. E como eu disse, não tinha nem 10 justos, só tinha Ló e a mulher dele não era justa, né? Quando a gente falou: não olha para trás. Ela olhou, virou uma estátua de sal. Dizem que aquela estátua de sal está no museu do Iraque até hoje, tá, irmãos? É tanto que tem excursão, né? Os católicos vão lá de vez em quando visitar ela, tá, irmãos? Já estava no pasto, disse que o gado lambia ela, né? Já não é bico mais que eu estou falando mais não, né? Disse que o gado lambia ela até no chão. Quando o gado tirava o gado do pasto, ela subia novamente, tá? Porque ela só vai voltar em si para ser julgada no juízo final, no juízo do grande trono branco, tá, irmãos? Até lá ela vai permanecer estátua de sal. Os irmãos estão vendo que a palavra de Deus é viva e não falha, né, irmãos? Não falha. Não duvidemos da palavra do Senhor. Jesus falou que passa os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então essa foi a primeira oração intercessória, tá, irmãos? Da Bíblia Sagrada. Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló em primeiro lugar, e em segundo, né, pelos moradores de Sodoma e Gomorra, pelos justos que porventura lá estava, tá, irmãos? Corroborados com o poder do Espírito. Primeiro ponto, irmãos: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, e a oração tem pedido triplo, tá, irmão? Você pode orar, nós podemos orar pedindo, primeiro, perdão das nossas falhas, né? Segundo, agradecendo a Deus, né? E terceiro, intercedendo, tá? Intercedendo, né? Agradecendo e louvando, e terceiro, intercedendo. O poder do Espírito no homem interior, dentro de nós, tá, irmão? Dentro de nós, que o Espírito de Deus habita por dentro. E a presença de Cristo nos corações dos crentes. Irmãos, a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né, irmãos? Não é dele. E como nós sabemos que alguém tem o Espírito de Cristo? Pela facilidade, né, de obedecer às regras da igreja. Falha nós todos temos, né, irmão? Todos nós temos falha, não tem esse que não falha. Mas fala aquela falha grosseira que corta a presença de Deus da vida da pessoa, né? Isaías profetizou, né, que os pecados de Israel encobria, né? Causava separação entre eles e Deus, e a iniquidade de Israel encobria o rosto do Senhor deles, né?
como um saco de silício, né, que ia levantando, né, irmãos, e cobria. Então, se eu estiver fora da presença do Senhor, né, a igreja pode estar pegando fogo, eu não vou sentir nada, né, irmãos? Não vou sentir nada. Ainda que eu não sou muito de gritar dentro da igreja, irmãos, eu tenho um certo limite, mas eu choro, tá, irmãos? Quando Deus manifesta, as lágrimas vêm no rosto. Eu fiquei alguns anos sem chorar, mas alguns anos atrás o Senhor renovou o meu dom de chorar. E um irmão perguntou a Jesus, né, por que ele passou a chorar na igreja, e o Senhor falou para ele que era um privilégio, tá, irmãos? Era um privilégio, não era coisa estranha, era um privilégio. Então é um privilégio o crente que chora quando o Senhor está manifestando na igreja. Ainda que não é batizado, não fala línguas estranhas, porque batismo é revestimento e selo é a garantia da salvação, tá, irmão? Se eu estou selado, né? Eu estou selado, a minha salvação está garantida. A salvação dos irmãos também está garantida. Talvez os irmãos estejam preocupados porque não é batizado ainda com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é salvação, tá, irmão? É revestimento. A pessoa passa a ter mais intimidade com Deus. Mas quantos batizados com o Espírito Santo já abandonaram a igreja e estão lá fora, né? Mas é porque não seguraram, tá, irmão? Não seguraram. O Espírito Santo quer segurar a pessoa, né? Mas se a pessoa não quiser, infelizmente, né? Nós vemos que Deus pelejou com Saul até uma certa altura, né? Aí Deus chamou Samuel, vem cá. Até quando você vai ter dó de Saul a vender o rejeitado, para que não seja mais rei diante de mim, né? Aí, irmãos, a Bíblia diz que Samuel saiu triste, porque foi Samuel que preparou todo o processo, né? Foi lá, Saul foi lá, mas o seu moço buscar informação da jumenta. Samuel levou ele lá para o sacrifício, né? Falou, para quem é o desejo de todo Israel, né? Ungiu a Saul, tá, irmãos? Profetizou o caminho todo do reino, né? Mas Saul não obedeceu ao nosso Deus, né, irmãos? Saul estava abaixo de Deus. Tudo está abaixo de Deus, né, irmãos? Ele era o rei de Israel. Aí até quando você vai ter dó de Saul a vender o rejeitado? Aí Samuel orou a noite toda, tá, irmãos? A oração que Deus não responde, nem de Samuel, que foi um dos maiores profetas do Senhor, tá, irmãos? A Bíblia diz que Deus não deixou cair uma palavra de Samuel em terra, tá, irmãos? Mas esta oração Deus não respondeu, tá, irmãos? Porque Deus pode responder, né, a nossa oração, ou não, né? Ou não. Tem que estar, obrigado. Tem que estar dentro do querer de Deus, tá, irmãos? Eu oro. Tenho lutas, tá, irmãos, de mais de 30 anos. O Senhor já tem falado para mim que sabe tudo que está acontecendo comigo e que tudo que aconteceu é permissão dele. Então eu vou reclamar para quê, né, irmãos? Eu vou reclamar para quê? Se o meu objetivo está além desta vida aqui, tá, irmãos? Além desta vida aqui, né? Então, Senhor, se é para passar mais alguns anos, né? Eu vou levando a minha cruz. Então, oração dupla, né? Eu estava falando, aí sim, irmãos, Samuel orou a noite toda, Deus não respondeu, aí ele foi preparar Davi para ser o segundo rei de Israel, tá? Samuel, servo do Senhor. O poder do Espírito do homem interior, o Espírito de Deus precisa estar conosco, tá? Não podemos apagar o Espírito, não podemos extinguir o Espírito, o crente, o cristão pode extinguir ou apagar o Espírito, tá, irmão? Vamos supor que ele recebeu uma labareda de 1 metro, né? Mas devido ao passar do tempo e o nosso desleixo, né? O desleixo do cristão, aí ele vai apagando o Espírito, vai diminuindo, diante dele fica sem nada, né? Depois que fica sem nada, misericórdia, tá, irmãos? E a presença de Cristo nos corações do crente. É uma passagem que eu acho interessante, quando aqueles 2 discípulos iam no caminho de Emaús, né, irmãos? Eles estavam falando dos acontecimentos, né, que tinham sacrificado Jesus, né, que as mulheres tinham ido no túmulo, tinham recebido notícia dos anjos, que o Senhor tinha ressuscitado, e eles iam para suas aldeias, né, para a casa deles, e o Senhor Jesus apareceu no meio do caminho, né, começou a conversar com eles. Aí eles só foram descobrir, o Senhor Jesus ensinou eles ali, porventura é tarde, que as Escrituras diz, né? Mas o Senhor ocultou
aos olhos deles, que Deus pode ocultar qualquer coisa. Eu já ouvi falar que Deus escondeu um pastor da presença de Satanás, tá, irmão? Na terra, e Satanás não achava ele em lugar nenhum da terra, tá, irmãos? Não achava ele em lugar nenhum da terra. Então Deus pode fazer isso, tá, irmãos? Ocultar uma pessoa. Aqui Zé de Anchieta, o dirigente excluiu um irmão, aí o irmão pagou um pistoleiro para matar o pastor, tá, irmãos? Só que o pistoleiro passava pelo pastor e não viu o pastor, né? Deus ocultou o pastor da vista do pistoleiro, tá, irmão? Aí ficou 2 meses. Aí o pistoleiro foi lá e falou pro irmão que tinha sido excluído: ó, eu não acho o homem, não. O homem sumiu, rapaz, daqui do bairro. Aí o irmão caiu em cima: rapaz, o homem está passando por você todo dia. Aí ele arrependeu, foi lá e pediu perdão o dirigente. Aí, não sei, acho que deve ter reconciliado novamente. Então, se acontece uma coisa, o crente é em comunhão, tá, irmãos? Se Deus permitir, se Deus não permitir, não acontece, tá, irmãos? Porque nós estamos na presença do Senhor. Então, nós precisamos dessas 2 coisas. Aí sim, irmãos, deixa eu concluir o que eu tinha começado a contar. Quando chegou lá na casa, né? Que aí eles convidou o viajante para entrar com eles. Já é tarde, você vai viajar durante a noite, entra para cá, né? Aí quando sentou na mesa, que eles pegaram o pão lá e o vinho para se alimentar, irmãos, aí o Senhor tomou a frente deles, pegou o pão e partiu, né? Aí eles falaram: é o Senhor. Quando eles falaram: o Senhor Jesus sumiu, tá? Aí eles voltaram correndo para Jerusalém. Aí eles falaram: porventura não ardia em nós os nossos corações quando ele falava conosco pelo caminho? Então o coração daqueles 2 discípulos ardia com a presença do Senhor, mas o Senhor não deixou eles perceber, tá, irmão? Então a gente pode estar com o coração ardendo da presença do Senhor sem dar um grito, né? Tem dia que dá vontade de gritar, né, irmão? Tem dia que dá vontade de gritar, mas não é todo dia que a pessoa precisa gritar, né? Tem uns que gritam, mas é só fumaça, não tem fogo, tá, irmão? Né? Só fumaça. E tem uns que gritam de verdade. O nosso saudoso irmão Orivaldo, ele falava, né, que o barulho, o poder traz barulho, mas nem todo barulho é poder, né? Eu acho essa frase muito importante. Então, com Cristo na mente, né? Feliz, contente, eu vivo sempre a cantar, tá? É um hino que tem na harpa cristã, ou é avulso, não sei. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, e é glória mesmo, tá, irmãos? Isaías, quando viu a glória de Deus, né, o Senhor assentado num alto e sublime trono, né, aqueles anjos voando e glorificando, Isaías ficou apavorado, né? Ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sentiu o peso da glória do Senhor, mas Jeová não apareceu para destruir, né? Apareceu para escolher ele para ser o seu profeta. O que significa que ele é o possuidor de todas as glórias, tá, irmãos? E dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, Deus quer e pode nos abençoar na medida da sua vontade, seja espiritual ou seja material. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, né? Então a igreja precisa ser fortalecida e habitada por Cristo. E nós vemos em Apocalipse o Senhor já fora de muitas igrejas, né? Eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo também fora de muitos corações, tá, irmãos? Tem muitos corações vazios hoje na igreja que deixaram o adversário roubar a bênção. O adversário procura, irmãos, roubar a nossa bênção, nossa atenção. Nós vemos isso, né, na vida do rei Davi, tá, irmãos?
A Bíblia diz que por 2 vezes Davi numerou a Israel. E tem passagem bíblica que diz que o diabo incitou Davi a numerar Israel. Não havia necessidade para Davi numerar, né, os seus exércitos, mas por orgulho, por tantas vitórias, Davi numerou Israel, e aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, né, irmãos? Depois que Davi numerou, ele também sentiu mal, e Deus mandou o profeta Gade, ou Natã, lá advertir Davi, né? Se ele queria 3 anos de fome, 7 anos de fome, ou perseguido pelos inimigos, ou, né, que ele uma pestilência. Aí Davi escolheu cair na mão do Senhor, tá, irmãos? E o Senhor matou 70 mil em Israel de uma praga e mandou o anjo para destruir Jerusalém, tá, irmãos? Mas quando o anjo estendeu a espada, que morreu aqueles 70 mil, o Senhor se arrependeu, falou para o anjo: guarda a sua espada. E Davi estava vendo o anjo, tá, irmãos? Com a espada estendida. Se o Senhor ordenasse acaba, Jerusalém já era, tá, irmãos? Aí Davi saiu lá e orou ao Senhor, né? Senhor, foi eu que pequei, estas ovelhas, o que tem feito para o Senhor matar esses inocentes, né? A tua mão seja contra mim e contra a minha família. Aí, irmãos, o Senhor mandou Gade lá falar a Davi que fosse lá comprar a eira de Araruna, né, para fazer um altar lá e sacrificar o Senhor para que aquela sentença fosse removida, tá? Antigamente era na base do sacrifício de animais, tá, irmãos? Aí Davi ia lá, Araruna também viu o anjo, né? Escondeu, mas estava colhendo o trigo lá, escondeu, mas Araruna era heteu, tá, irmãos? Mas também temia a Deus, né? Através de Israel entrar lá, muitos heteus viraram servos de Deus, né? Aí Araruna escondeu lá com medo do anjo, né? Aí quando ele viu Davi, já saiu: o que o rei meu senhor quer? Eu quero comprar essa eira sua para fazer um altar ao Senhor e sacrificar para que a sua mão seja retirada de sobre mim. Aí ele: não, eu dou Araruna, eu tenho o puxa-saco dos ricos, né? Eu te dou a eira, te dou os bois, te dou tudo. Não quero nada de graça seu, que o verdadeiro obreiro não cobra para fazer a obra de Deus, né, irmãos? Se Deus permitir que alguém faça uma doação, aí tudo bem, não é pecado receber, né, irmãos? Mas pedir, eu vou te orar para o Senhor fazer a cura e você vai dar R$1.000. Isso aí é crime diante de Cristo, né, irmãos? É charlatão, tá, irmãos? É o charlatão. Irmãos, aqui já pregou um pastor, servo de Deus, pregador, ele veio lá de São Paulo. Ele disse que orou, irmãos, pela a filha de um dono de uma concessionária, daquelas picapes, não tem as picapes? Até hoje ela é cara, é 110 mil uma picape daquela, né? Aí a filha dele tinha um caroço, um câncer por cima da mão, e o irmão foi orando, estava ministrando lá na igreja, né? E ele foi orando e passando a mão naquele câncer, naquele caroço, irmãos. Quando ele acabou de orar, a mão da moça estava igual a outra, né? Aí o pai da moça pegou a chave de uma picape, 0 quilômetro, botou em cima do púlpito, aqui, ó, para a obra de Deus, né? Aí ele pegou aquela chave, né? Quando ele pegou aquela chave, o Espírito Santo falou para ele na hora, Jesus falou: quem curou fulano de tal? Foi você ou foi eu? Devolve essa chave para esse homem, que eu não quero nada desse homem. Aí ele foi lá e, infelizmente o meu Deus não está permitindo eu receber o seu presente, tá? Devolveu a chave para o homem, tá? Né? Tá, como o irmão Manel disse, está cheio de charlatão por aí, tá, irmão? A hora que ele nem pediu, hein? O homem deu de boa vontade. Mesmo assim, Jesus fez ele devolver a chave da S10 para o homem, tá, irmãos? Tinha pago, E Deus ninguém compra, né? Ninguém compra. Não compra e nem prende, tá, irmãos? Não precisa. Pela fé. É fé. O irmão João Caetano veio e me perguntou: dízimo é pela fé, né, irmão Valmir? Sim, é pela fé. Nós entregamos pela fé, né? Pela fé. E quem ama a obra de Deus quer ver a obra ser mantida, né, irmãos?
fortalecido com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito, o homem interior. Aqui repetiu mais uma vez, o homem interior. E a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, tá, irmãos? Então precisamos ter o nosso coração limpo. Nós somos, irmãos, chamados à tentação todo dia, tá, irmãos? Através da telinha, posso falar que eu também tenho lá em casa, né? Através da telinha, tá, irmãos? Os noticiários são importantes, mas através do noticiário já vem um programa de entretenimento, e se a gente não abrir o olho, ela domina a gente, tá, irmão? Domina a gente. Domina, tá, irmão? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É só o limpo de coração, tá? Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, não. Já tinha o Espírito de Deus, mas orar para não perder, né, irmãos? O que a palavra de Deus nos diz? Quem está de pé, olha que não caia, né, irmãos? E precisamos orar. A oração intercessória é muito importante, tá, irmãos? O rei Josafá venceu uma guerra sem dar uma espadada em ninguém, tá, irmãos? Os inimigos lá reuniu aquela multidão e vieram para acabar com Jerusalém, né, para escravizar. E veio o mensageiro: Josafá, veio uma multidão contra você lá daquele lado de lá, né? Aí Josafá juntou Jerusalém, juntou os profetas, sacerdotes e pôs a buscar o Senhor, tá, irmãos? Jejuar e orar. Foi 3 dias de oração. Aí o Senhor levantou o espírito de um profeta jovem lá: Josafá, pode ficar tranquilo, que nessa guerra você não vai ter que guerrear. É só estar quieto e verás, né, a glória de Deus. Aí Josafá instituiu o coral lá, o grupo de cantor, né, lá da parte do templo lá, e botou eles na frente, louvando a Deus, irmãos, o exército atrás, né, a arca do Senhor lá junto também. Aí os inimigos olhou aquilo e falaram: mas nós vamos brigar contra um povo desse, né? E era 3 nações diferentes, irmão. E lá houve uma rincha lá e começaram a brigar entre si, se mataram até o último. Os 2 últimos ficou lá, um matou o outro lá. Aí Josafá foi só recolher despojo e louvar a Deus lá no Vale de Beraca, né? Louvou a Deus, foi 3 dias recolhendo despojo de tanto despojo que tinha da guerra, ouro, veste, tudo lá, tá, irmãos? Então Josafá não precisa não perder um soldado. É só orar e confiar, né? Confiar que a vitória é garantida, tá, irmão? Então a igreja já tinha a presença de Deus. Precisava permanecer, né, irmãos? Na presença de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Certa feita, irmãos, Deus mandou um profeta novo, né? Repreender o rei Jeroboão, né? E Deus ordenou: não coma naquele lugar, nem beba nada, né? Aí ele foi, pregou lá, né? Inclusive o rei mandou prendê-lo. Quando o rei estendeu a mão contra o profeta, o braço dele secou, né? Os irmãos conhecem a passagem bíblica, né? Secou lá da mão até cá, né? Aí o rei implorou: ora por mim, meu braço secou, para o Senhor restituir meu braço. O profeta orou, Deus restituiu, o braço dele voltou ao normal, né, irmãos? Mas só que um profeta velho, não sei lá o que deu na cabeça daquele profeta, foi lá e seduziu o jovem a comer e a beber. Eu também sou servo do Senhor, né? E o Senhor falou que você pode comer e beber aqui, já está liberado, né, irmãos? E o profeta caiu na bobeira e comeu e bebeu, né, irmãos? Na hora que ele comeu e bebeu, Deus usou o profeta velho, né, para falar que ele tinha sido rebelde à palavra. Você pode falar, irmão? Porque aquele profeta, aquela jovem lá ia com um discernimento que não poderia parar e nem beber água e nem comer pão. Ele deu ouvido à voz do profeta e não discerniu a voz do Espírito Santo. Amém? Uhum. Apesar que depois que ele morreu, quando ele falou
Ele saiu da cidade, o leão matou ele, né? Interessante ainda, irmãos, a história mais linda ainda, porque o leão só matou o profeta, não comeu o jumento, não matou o jumento, não fez nada, né? O leão dominado pela voz do Senhor, né? O leão obedeceu e o profeta não obedeceu. E ainda, irmão, tem... O senhor lembra que aquela jovem que tinha um espírito de adivinho foi elogiando a Paulo, né? Esses dois homens que anunciam a palavra são servos do Deus Altíssimo, né? Ele queria alguma coisa, o diabo queria alguma coisa através daquela jovem, não sei se queria enfraquecer Paulo, não sei se queria que ele não perturbasse ela, mas Paulo tinha o Espírito Santo, né? Ele percebeu e expulsou o espírito dela, né? Por isso ele ainda tomou uma surra danada, né? Mas através daquela surra Deus salvou o carcereiro, né? Eu estava até pensando na semana passada que o carcereiro foi salvo através da surra de Paulo, que prenderam ele lá, né? Eles foram ainda louvar a Deus, mesmo com as costas todas cortadas, que não era varadinha, igual nós batemos nos nossos filhos lá, né? Ou nos nossos netos, não está se batendo mais hoje, antigamente batia, né? Eu tomei muita surra da minha mãe, tá? Não tem nada contra ela por causa disso, que eu era meio malino, vou falar na linguagem baiana, meio malino, mesmo traquino, né? Aqui no Espírito Santo. Não tem nada contra ela por causa disso, apanhei porque mereci, né? Antigamente era na base do cipó mesmo, né? Do galho de goiaba, né? O fedegoso, né? Lá na Bahia usa muito o fedegoso, lá no interior usa o fedegoso, apanhei muito, tá, irmãos? Então, os lombos, através daquela surra, do louvor de Paulo, que eles não tinham a vida como prioridade, né? Eu queria fazer a obra de Deus, então, aquele carcereiro, ele e a família dele foi salva, tá, irmãos? Então, a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz, a palavra de Deus, em primeiro lugar, discernimento, né? Então, precisamos ter cuidado quando alguém vem nos elogiando, né? Tem elogio que é bajulação, elogia e depois... Uma vez, irmãos, eu estava conversando com a endemoniada, amiga minha, né? E ela estava endemoniada. Eu era novo convertido, ainda não tinha capacidade de expulsar demônio, né? Aí o primo dela estava falando que ele estava com Deus. Aí a endemoniada falou: você com Deus? Duvida que eu saia dela e entre em você agora? Aí falou para mim: esse aqui tem Deus, na frente e atrás, né? Nas frente e nas costas. Mas, devido à conversa, depois ela falou: já que o Espírito Santo não habita em ninguém, tá vendo? O elogio veio para depois tentar me desestruturar, né? Que o Espírito de Deus não desce na terra, não habita em ninguém. Mas eu sabia que o diabo, eu sei que o diabo é mentiroso, né? É mentiroso. Então, às vezes a pessoa elogia, o macumbeiro elogia, mas depois ele quer te tirar da presença do Senhor. O objetivo é esse, não é? Não é, irmão? Vamos lá. Mas que ela fosse continuamente revigorada, com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente é se manter firme, advém do Espírito Santo, tá? É o Espírito de Deus que nos sustenta, a força que habita o crente, é o Espírito Santo do Senhor, tá, irmãos? E que atua no homem interior, habita em nós por dentro, tá, irmãos? O que é que Jesus falou? Que o que contamina o homem é o que sai do homem, né? O que sai do homem. Jesus falando em termos de alimentação, né, irmãos? O que nós comemos não contamina. Alimento comum, nós sabemos que o álcool contamina, né? E causa um estrago na saúde do homem, né? Mas o que sai do homem, lá está em Mateus 15, acho que 19, né? O que sai do homem contamina o homem, que são maus pensamentos, né? Palavrões, essas coisas contaminam o homem, tá, irmãos? Que habita no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado, né? E a compreender as coisas espirituais. Então, só o homem espiritual compreende as coisas espirituais. É tanto que nós temos ministério aí que diz que a alma morre junto com o corpo, né, mano? E se a gente não estiver preparado, a pessoa pode ir na conversa deles, porque nós sabemos que não morre, né? Quando até Salomão, já lá no passado, ele diz: o pó volte ao pó como era, o espírito volta a Deus, né? Que o deu.
E Jesus falou lá em Lucas 16, né, que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Os anjos não levou o corpo de Lázaro, foi sepultado, levou o Espírito, né, irmãos? Mas por que eles não compreendem essas passagens bíblicas? Porque eles não têm o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, né? Não tem pregador que prega no púlpito aqui que falta rasgar a garganta, né, irmãos? Mas o apóstolo Paulo diz: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Tem pregador que já prega com passado, né? Já tem outro que prega, pula, grita, falta de derrubar o público, né? Mas tudo a maneira da pessoa agir mediante o poder de Deus, né, irmãos? Uns gritam, outros pulam, né? Outros choram, né, irmãos? Mas o homem natural não compreende isso. Ainda que seja um ministério evangélico, tá, irmãos? Tem igreja aí, que você dá uma glória a Deus, todo mundo olha para você, né? Você for lá, que nós somos acostumados dar glória a Deus, você for lá dar uma glória a Deus, todo mundo começa a olhar para você, né? Ele diz que não precisa de barulho. E João viu lá no céu como o som de muitas águas, tá, irmãos? Um coral de anjos que parava, outro já parava, como o som. Meus irmãos já ouviu o barulho de uma cachoeira de 100 metros de altura, né? Como som, lá como o som de muitas águas, tá? Mas esse barulhinho que nós fazemos aqui na terra não é nada comparado lá ao céu, a multidão de anjos que canta lá, né? A igreja também já canta, os que estão lá com o Senhor, né, irmãos? E quando juntar a igreja arrebatada e depois do milênio, aí é que o barulho vai ser mais alto ainda, tá, né? Habitados por Cristo. Deixa eu avançar um pouquinho que a hora está aí, né, irmãos? O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego kaikoike significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. E o que a palavra de Deus nos diz? Em todo o tempo seja alvo o teu vestido e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, né? Lá em Apocalipse Jesus diz: quem é santo, santifique-se ainda, né? E quem é sujo, suje-se ainda, né? Então nós temos infelizmente, nós temos dois tipos de crente na igreja, né? Os santos e os sujos, tá, irmãos? Os santos e os sujos. Foi Jesus quem falou, né? Eu que estou inventando, não é eu que estou inventando não, tá, irmãos? Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Sem Cristo, tá, irmãos? O crente não resiste. Ele vai enfraquecendo e perde, tá, irmãos? Perde. Eu fui segundo dirigente lá quando eu estava lá em São José, irmãos, e o meu dirigente ele foi resistindo, tá, irmãos? E até por fim ele queria fugir com a mulher da igreja, tá, irmãos? Aí tiraram ele de lá, né? Eu senti, irmãos, ele falava, logo quando ele veio para ser o dirigente, eu era o segundo, ele falava pelo Espírito de Deus mesmo, já quando estava para mim sair para vir para cá, ele já não estava falando mais. Falava a língua, mas eu já sentia que não era mais pelo Espírito de Deus, né, irmão? E coitado, infelizmente, deixou se enfraquecer, né? Deixou o adversário roubar a benção dele, tá, irmãos? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? Os irmãos podem dizer: mas o adversário ele não vai ter coroa, mas ele vai tomar e jogar fora, né? Ele tira de você se o Senhor Jesus não pôr outro no teu lugar, né? Ele tira e você perdeu a sua coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ele não vai tomar para ficar com ele, ele vai tomar simplesmente para ver a pessoa perder o céu, tá, irmãos? Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E não subsiste mesmo, tá, irmãos? Há muita tentação, tanto da parte religiosa como da parte mundana, tá? A bandeja, né?
Quando ele não está oferecendo a bandeja, ele está levantando adversário para nos perturbar, tá, irmãos? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse o exercício e exercitasse, entendesse e exercitasse o amor de Deus, tá, irmãos, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, né? É tanto que o apóstolo João, ele diz, se alguém diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, ele está em trevas, né? Ele está em trevas. O amor eu chamo de telhado da igreja, tá, irmãos? De telhado. A base é Cristo, né? A palavra é o material para fazer as paredes, e o amor é o telhado, tá, irmãos? Então precisamos aprender a amar, tá, irmãos? Amar. Só quando não tiver jeito mesmo, né, irmãos? Alguém que não quiser mesmo a palavra de Deus, né? Mas tem alguém que quer e não consegue, né, irmãos? Agora, quando a pessoa rejeita mesmo, assim mesmo a gente tem que continuar amando e orando, porque só Jesus pode... Eu tenho até que hora, irmão Manuel? Passar um pouquinho só. Continuar amando, porque só Jesus pode bater o martelo a respeito da salvação de alguém, tá, irmãos? Nós tínhamos um saudoso irmão que já partiu para o Senhor. Eu louvo a Deus que no ano dele partir para o Senhor, ele mudou completamente. O irmão era crítico, irmão. Eu já passei muito aperto com ele na escola dominical. Irmão Valmir, fulano de tal vai para o inferno. Eu falei, não sei, irmão, é antiético falar o nome aqui, né, irmão? Eu não sei, irmão, só Jesus sabe, ele é que é o Salvador. Não, irmão Valmir, ele vai. Aí, irmãos, já foi nos últimos dias dele, do Senhor levar ele mudou. Irmão Valmir, agora eu não estou importando com mais nada, eu estou só orando mesmo. Eu falei, irmão, é isso aí. Aí eu me sinto maravilhado, né, irmão, de um ex-aluno meu. Você sentiu que ele partiu na presença do Senhor, né? Eu sinto a minha missão, o prazer na minha missão, né? Que de eu lutar pela minha e lutar pela salvação, né? Dos alunos que me assistiram, tá, irmãos? Amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou, né, para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Jesus falou, né, que amarás o Senhor, amarás a Deus sobre todas as coisas, né, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é o resumo da lei, né, e dos profetas. E o amor está acima de tudo. Amar é considerar cada irmão aqui superior a mim mesmo, tá, irmãos? E tê-los como servo de Cristo, fraco ou forte, né? Mas a Bíblia diz que Jesus morreu pelos fracos também. Fraco é aquele que duvida, né? Não sei se Jesus vai voltar, não sei se Jesus não volta, né? Fracos na fé, né? Mas não no pecado, né? Quem está em pecado de morte morreu mesmo, né? A gente só ora para Deus dar outra oportunidade, tá, irmãos? O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes, é o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo. Inclusive, os frutos do Espírito é caridade, que é a mesma coisa que amor, né? Gozo e paz. Longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, esses são os frutos do Espírito, tá, irmão? Mas o amor vem em primeiro lugar. O amor é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa revelância, o apóstolo implora a Deus que para que o viver da igreja seja arraigada e alicerçada no amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada
Está lá em Salmo 1, tá, irmão? E uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, né? Os apóstolos não compreenderam, né, irmãos? Quando os samaritanos rejeitaram a Jesus, que eles iam passando, né? Jesus mandou lá na aldeia dos samaritanos para buscar abrigo, e eles viram que o aspecto de Jesus era quem ia para Jerusalém. Os samaritanos eram inimigos do judeu, né? Aí eles rejeitaram: não, aqui você não vai passar a noite, não. Tiago e João, né? Senhor, quer que nós faça como Elias, peça fogo do céu e destruamos eles? Aí Jesus: vocês não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-los. Então os apóstolos não entendiam, né, o propósito da missão do Senhor e o amor dele pelo samaritano. Tanto que mais para frente, né, através da mulher samaritana, o Senhor Jesus, né, os samaritanos foram evangelizados e se tornaram, e ali teve ou tem ainda uma grande igreja do Senhor, tá, irmãos? Irmãos, até aqui, não vou prolongar mais, não deu para ler a lição toda, mas o objetivo não era ler a lição toda, é os irmãos, né, entender a mensagem desta manhã e que nós venhamos a fortalecer no Senhor, né, irmãos, a cada dia. Quando os irmãos veem que estão desanimando em congregar, não desista, irmãos. A mensagem do apóstolo Paulo, tanto aqui na intercessão pelos irmãos de Éfeso, como em Éfeso mesmo 6,10, ele diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder, né? Então a gente precisa estar fortalecido, irmãos, e que nada mesmo venha nos tirar da presença do Senhor. Não é fácil a gente conviver com alguém que persegue, né, irmãos? Um vizinho que persegue diariamente, às vezes joga coisa dentro do quintal, às vezes perturba através de palavras, né, irmãos? Mas o Senhor é poderoso para nos guardar e que tenhamos paciência até na hora que o Senhor ou arrebatar a sua igreja, que pode acontecer a qualquer dia, né, irmãos? Ou que o Senhor venha nos tirar desta terra, findar a nossa jornada aqui para algum de nós, né, irmãos? Agradeço a atenção dos irmãos e agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Valmir, né, por ter nos atendido. Antes de eu ler a conclusão aqui, está conosco o nosso irmão Otacílio Martins, né, nos visitando. É uma alegria para nós, e pedir ao irmão que volte sempre, né? Se o irmão gostou, volte sempre, né? E todos os domingos nós estamos aqui na EBD, aqui, né? E que as bênçãos de Deus derramem sobre a vida do irmão. Eu vou ler a conclusão aqui e logo após estarei retornando para o nosso pastor. A conclusão diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que perseverar do cristão dependia de 4 principais basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus, o contínuo crescimento espiritual até que encontre a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram também.
E quero agradecer todas as pessoas, né, que estão nesse momento nas redes sociais, nos acompanhando e assistindo essa escola linda e maravilhosa. E convide mais pessoas para estar aqui na igreja, né, e aqueles que não puder também, convide para participar também nas redes sociais, que Deus estará vos abençoando poderosamente, né, e muito obrigado. Eu quero passar para o nosso pastor e ele estará dando o terno e os avisos deste trabalho. Nosso pastor, o José Marcos. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um que nesta manhã disponibilizou para estar participando, né, da nossa escola bíblica. Sabemos que nós estamos aí num período de pandemia, né? E esse processo que não só nós, mas o mundo todo está a passar, ele tem trago algumas situações, né? Então, algumas pessoas estão impossibilitadas, outras temerosas, né? Mas, graças a Deus, nós louvamos ao Senhor que Deus tem preparado, né, pessoas para estar vindo à tua casa, participando dos trabalhos. E é assim, eu creio que está mais perto de passar do que quando nós começamos, né, irmão? Graças a Deus, vamos continuar orando, né? Nós temos alguns irmãos nossos, pessoas próximas da gente que está infelizmente infectados, né? E que precisam das nossas orações. A nossa lição hoje falou sobre a oração intercessória, né? Sobre o poder que tem a intercessão, né? E nunca houve uma necessidade tão grande de nós usarmos essa ferramenta, né? Como nos dias que nós estamos atravessando, porque todos nós conhecemos alguém, né? Ou temos amizades com alguém, ou um familiar que está ou que passou, né? Ou que está passando infelizmente, por esse período difícil, né? Mas eu creio que Deus, como eu disse, nós estamos perto de acabar. Eu entendo que Deus, Ele tem um propósito em tudo, né? E nós devemos olhar esse período, né, desse ponto de vista. Se Deus permitiu, é porque alguma coisa o nosso Deus tem a fazer. Ainda que não chegou ao nosso conhecimento, né? Deus não nos revelou o seu propósito, né, dentro de tudo isto que está acontecendo, mas cremos que o nosso Deus, Ele está no controle. Deus jamais foge do controle das coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar nesta manhã orando a Deus, agradecendo ao Senhor, lembrando que hoje à noite nós estaremos aqui. Se essa for a vontade do Senhor, se o Senhor não vier, nós estaremos aqui num grande culto de louvor, adoração e ministração da palavra do Senhor, né? Peço aos irmãos que orem. Nós tínhamos a nossa AGO, hoje, onde até estaria sendo decidida a nova diretoria para o próximo triênio, né? Só que devido a essa pandemia, né, houve a necessidade de alterar os trabalhos, né, ali na nossa matriz. Inclusive o nosso evangelista Elielto, ele se encontra ainda internado, né? Ontem eu conversei com ele através do WhatsApp, né, dando uma palavra, se colocando à disposição, né, como irmãos em Cristo. E ele disse que, graças a Deus, está recuperando bem, mas como eu disse semana passada, irmãos, essa enfermidade não é brincadeira. O Elielto, ele é mais novo do que eu vou fazer 48 anos, o Elielto é bem mais novo, e ele teve mais de 50% do pulmão comprometido. Agora imagine se alguém que tem alguma dificuldade respiratória,
automaticamente hoje nós estaríamos aqui não para dizer que ele está recuperando, né, mas poderíamos estar lamentando uma fatalidade, né? Então todo cuidado é pouco, né? Eu sei que isso aqui é chato, incomoda, eu mesmo não gosto. Eu uso aqui, quando eu entro dentro do meu carro, eu estou sozinho, eu e minha família, eu não uso. Mas aonde eu vou, que é local público, eu procuro evitar aglomeração. Se você chegou num supermercado, tem uma fila, se tem as pessoas muito próximas, nem que você vai perder um pouquinho de tempo, mas é melhor às vezes você deixar alguém tomar o seu lugar na frente da fila e recuar um pouco para você se esquivar. Porque talvez, irmãos, isso aqui é muito importante, talvez você, o Covid, ele te pega, te contamina, mas você não sente nada. Só que você tem um parente, você tem um amigo, você tem alguém próximo de você que tem algum problema de saúde. É aí que mora o perigo. Porque tem pessoas que pegam, ele nem sabe, só sabe se fazer o exame. Mas se você tiver alguém próximo de você que tem algum problema de saúde, aí é que mora o perigo, né? Que um ente seu pode pegar e ele não vai suportar, né? E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu perdi o meu pai com essa doença, quase perdi minha sogra, né? A gente passou por um período difícil dentro da nossa família. Então, é sempre bom a gente evitar. Eu sei que Deus cura, que Deus está aí para nos proteger, mas nós também, né, irmão Valmir, temos que fazer a nossa parte, né? A Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. E se eu sei que o negócio é perigoso e eu não tomar cuidado, eu estou como que tentando a Deus. E aí Deus não vai se responsabilizar. Ainda que Ele é misericordioso, mas Ele não tem responsabilidade nenhuma em fazer nada por mim, porque eu causei aquilo com as minhas próprias mãos, eu que busquei, né? Uma coisa é quando algo chega a mim inesperado, que eu não busquei, Deus está vendo, então Deus tem uma responsabilidade comigo. Agora, se eu busquei um problema para mim, com as minhas próprias mãos, Deus não tem responsabilidade. Se Ele usar de misericórdia comigo, amém. Mas se Ele também não usar, eu não posso questionar, porque eu busquei aquele problema, né? Então vamos continuar atento, né, vigilante. Como eu disse, está acabando, está passando. Graças a Deus já estão aí falando da vacina, que provavelmente agora no início do ano já vai começar, né, a ser distribuída. E se Deus quiser, esse problema tudo vai passar e nós vamos voltar, né? Pelo menos, não sei se voltaremos à nossa normalidade total, mas eu creio que bem próximo nós podemos voltar e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Quero agradecer o nosso irmão que nos honrou com a sua presença nessa manhã. Que Deus em Cristo abençoe. Amém? Querendo aparecer, nós estaremos aqui sempre de braços abertos. É um prazer ter os irmãos conosco. Diácono, né? Diácono. Nosso irmão Diácono Tacílio. Ora aqui para nós, irmão. Finalizando, em nome de Jesus. Né, o nosso irmão vai estar orando. Finalizando nessa manhã. E logo após nós vamos impetrar a bênção apostólica. Nessa rica oportunidade, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria, nós estamos aqui para conhecer mais um povo de Deus que vamos morar no céu. Oremos e confiemos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecendo a Ti por mais essa rica oportunidade que nos foi dada, Senhor Deus. Estamos aqui para aprender um pouco da Tua palavra, Pai Santo, e que nós possamos guardar essas palavras nos nossos corações, para que nós possamos viver essa palavra nessa caminhada desse deserto no qual nós estamos caminhando, Pai Santo. O nosso privilégio é saber que o Teu Filho amado já está breve vindo buscar um povo zeloso, escolhido e de boas obras. Ó Pai, nós estamos aqui agradecendo a Ti, ó Pai, também pelos irmãos que compareceram aqui para ouvir essa palavra. Aqui também, ó Pai, que ouvi pelas redes sociais também, Senhor Deus, possa estar ouvindo essa palavra e guardar. Também, Senhor Deus, aquele por um motivo qualquer também não puderam estar aqui, mas nós estamos aqui, ó Pai, para interceder por eles. Ó Espírito da verdade, continua falando em nossos corações, continua nos guardando, nos livrando
livrando de todo mal, para que nós possamos estar cada dia mais prosperando de Ti nas mansões celestiais. É tudo que eu peço a Ti, ó Pai, entregando o Teu santo nome, hoje, amanhã e sempre. Amém, amém e amém, Jesus amado. Graças a Deus. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo se com todos que amam e aguardam a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos diz comigo, amém. Vão em paz, tenham um restante de dia de paz na presença do Senhor e até a noite, se Deus quiser.